Boa noite, Cíntia, tudo bom? Vou falar um pouquinho do Gavinark enquanto a gente começa aí, tá, André? Uhum, sim. Pessoal, para quem está presente aqui na live já, eu vou falar um pouquinho do Gavinark. O Gavinark é um grupo de atendimento às vítimas do narcisismo, tá? Ele foi criado por volta de novembro do ano passado, né? Para poder atender a esse público, tanto aqui da nossa região, como do Brasil todo e também do exterior, né? Através de uma forma online. Né? E a gente tem um grupo também no Telegram, né, que a gente tem mais de 200 pessoas lá no grupo, e toda semana a gente tem um encontro com esse pessoal, né? Com essas pessoas que são vítimas do narcisismo, são vítimas de psicopatia também. E também a gente fala lá muito com as pessoas que são borderlines, né? E pessoas também histriônicas, né? Que são pessoas aí do grupo B do DSM-5, né? Desse espectro narcisista. Então, toda quarta-feira lá a gente tem o nosso encontro falando acerca de algum assunto desses temas. E é gratuito, o grupo lá do Telegram é gratuito, os encontros são gratuitos, né? E lá há o sigilo, né? Você pode ficar à vontade também para falar sobre a sua história, para tirar dúvidas. E eu estou lá à disposição para estar esclarecendo as dúvidas de vocês, né? E a gente também tem o Gavinark Social, a terapia social, que está no valor de R$ 70, né? Quem desejar fazer terapia, também a pessoa pode ficar à vontade lá no Gavinark. O contato está aí no nosso Instagram, a gente também tem o nosso site, que é o gavinark.com.br, e aí o nosso Instagram, e a gente está à disposição. O Gavinark está à disposição para tirar dúvida de vocês, se vocês quiserem entrar no grupo do Telegram, ou então tá fazendo terapia com a gente, tá bom? Bem, então acho que a gente já pode iniciar, né, André? Acho que a internet do André caiu um pouquinho aí. Bem, eu vou me apresentar e depois o André volta aí. Ah, Gente, desculpa, meu gente, nome achei é que era. Verbena Pires, sem problema, André. Eu estava falando que eu vou me apresentar, Uhum, André, depois eu passo a palavra para você, tá tá bom? joia. Pessoal, meu nome é Verbena Pires, eu sou psicanalista, tá? Eu tenho uma expertise em narcisismo e também sou especialista nessa área, tá? É, Também sou psicanalista infantil, né? Tenho uma especialidade em saúde mental, em análise e interpretação do desenho infantil, tá? E eu atendo também a esse público, ok? Mas a minha especialidade mesmo é mais voltada para essa área do narcisismo, né? E também o grupo B do DSM-5, né, que engloba esse espectro narcisista, que são os borderlines, os histriônicos, o narcisista e o psicopata. Agora eu vou passar a palavra aí para o nosso colega André, para ele se apresentar, por Uhum. favor. Então tá, meu nome é André Alves, eu sou jornalista, eu moro em Cuiabá, Mato Grosso, bem distante da Verbena. É, eu sou também escritor, tenho um livro sobre relacionamentos publicado em 2020, estou escrevendo um outro livro. Sempre gostei muito do tema de psicologia, psicoterapia e alguns temas, e comecei a me interessar mais sobre narcisismo quando me vi sendo vítima de um relacionamento em que a pessoa em questão era narcisista, e isso me afetou profundamente, então eu resolvi pesquisar muito sobre o tema.
Está bom, André. Pois então a gente vai falar um pouquinho aí, né, de como que é o transtorno de personalidade narcisista, para poder a gente falar, né, sobre a questão do contato zero, tá? Para poder vocês compreenderem melhor, tá, gente? Então, o transtorno de personalidade narcisista é uma condição em que a pessoa tem um senso inflado de sua própria importância, tá? Então, ela se sente, assim, merecedora de privilégios, né? Possui falta de empatia pelos outros e uma profunda necessidade de atenção e admiração excessivas, né? Então, assim, o narcisista, ele não vive sem esse suprimento, né? Sem essa admiração, sem essa atenção. Eu digo até uma atenção, assim, exagerada, né? Porque ele quer manter o controle, por exemplo, da vítima em todos os sentidos. Então, tudo que a vítima vai fazer tem que ser tudo voltado para ele, né? Mas por trás dessa máscara, né, que o narcisista tem de extrema confiança, ele esconde por trás disso uma extrema frágil autoestima, né, que é vulnerável, assim, a qualquer crítica, porque o narcisista, ele não aceita críticas de fora, né, porque ele se acha superior a todo mundo, né, então ele possui um ego muito frágil, na realidade. Ele se mostra na sociedade como, assim, muito forte, né, muito durão, referente ao que vem de fora, mas na realidade ele se sente um lixo, o narcisista. E ele projeta esse lixo, né, que ele sente no outro, né? Por isso que ele menospreza tanto o outro. Ele não admite, o narcisista, que o outro possa ser algo melhor, né? E ele também tem até inveja, né, desses sentimentos nobres que a outra pessoa tem. Porque ele não consegue sentir isso a nível corporal. Por isso que o narcisista, ele tem, né, as pessoas falam muito, a gente vê muito, que ele tem um falso self, né? O self significa corpo, né? E o narcisista, o que acontece com o narcisista? Ele não consegue sentir essas sensações, essas emoções de reciprocidade com o outro, empatia, solidariedade, né, carinho, atenção, né? Verdadeiramente, essas emoções não passam pelo corpo do narcisista, né? O sentimento que a gente imagina que ele pode sentir, ele é pensado, né? Através da mente, do pensamento. Ele pensa o sentimento, né? Esse sentimento de solidariedade. Mas ele sente raiva, ele sente revolta, né? Que são sentimentos, assim, da nossa parte mais reptiliana, né? Bem, da nossa parte, assim, bem arcaica mesmo, tá? Porque existe um bloqueio, né, a nível corporal mesmo, né? Nessa parte do corpo do narcisista existe um bloqueio da cabeça com o corpo, né? Então não há uma integração, por isso que existe uma desintegração da personalidade do narcisista, né? Porque não há uma integração de corpo a nível corporal desses sentimentos com a mente dele, né? Com os pensamentos dele. Então, é isso, né, que acontece com o narcisista. E a sua principal característica é a grandiosidade. É o que diferencia, né, André? Uhum. Aí o narcisista dos outros transtornos de personalidade dentro desse grupo B, do DSM-5. É o que diferencia ele do borderline, do histriônico, do narcisista, né? E o que acontece também? Ele tem uma excessiva, como a gente havia falado, uma excessiva dependência de admiração e aprovação externa e a falta de empatia.
Essas são as 3 principais características do narcisista, tá? E aí, gente, hoje a gente ouve muito falar, né, nas mídias sociais, muito sobre o narcisismo, né, André? Uhum. As pessoas, esse termo está se tornando um termo, assim, muito vulgarizado. E a gente precisa ter cuidado com isso, né? Porque para uma pessoa ser diagnosticada com narcisismo, com transtorno, ela precisa ter pelo menos 5 características lá do DSM-5, né? Mas por que que também acontece, né? Essa questão de estar sendo vulgarizado, que algumas pessoas talvez não tenham essa informação, mas é importante a gente vai passar aqui, né? Que todos nós temos a estrutura do narcisismo. Eu não estou falando do transtorno, certo? Mas nós temos, todo ser humano tem a estrutura narcísica. E é até necessário, André, essa estrutura, porque é uma questão de sobrevivência, né? É uma questão de eu me manter no mundo, me manter perante a sociedade, me manter perante a comunidade, né? E existe um espectro, né? Dentro desse narcisismo, que é essa estrutura, digamos assim, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aí de 0 a 10. Como é que isso funciona? Certo? Então, assim, de 0 a 3, né? É aquele narcisismo em que a pessoa não se ama, né? A falta do amor próprio, a pessoa se importa muito com a opinião dos outros, tem um ego muito frágil, né? Então, geralmente, essa pessoa precisa de uma terapia, né? Para fazer para fazer uma reconstrução do ego dela, para ela tentar se conhecer, né? E através desse autoconhecimento, conseguir se posicionar no mundo, conseguir se posicionar na vida dela, né? Muitas vezes é uma pessoa que começa projetos e não termina, né? A opinião do outro é muito importante na vida dela, né? Então, ela muitas vezes acaba que perdendo, sabe, André, muito tempo da vida dela, né? Porque ela não consegue se manter, né? Ter uma estrutura um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais forte perante a vida para poder conseguir levar seus projetos, sua vida, seus relacionamentos também em frente, né? E aí esse narcisismo, esse grau do narcisismo, né, que é essa estrutura que eu estou falando, que existe em todos nós, ele vai evoluindo nessa escala, tá? E aí de 3 a 6, nessa escala de 1 a 10, né, é o narcisismo saudável. É o narcisismo em que você consegue ter relacionamentos saudáveis, né? Você consegue ouvir críticas, mas o que vai importar é a questão da estabilidade que você teve durante a sua vida, para saber realmente se aquela crítica faz sentido para você ou não. Se faz sentido, né? A pessoa encara isso de uma forma mais tranquila. Se não faz sentido, ela deixa para lá e segue a vida dela naturalmente. É uma pessoa que consegue levar seus projetos para frente, que consegue, né, se relacionar bem no seu trabalho, nos seus relacionamentos afetivos, e aí ela consegue deslanchar na vida. Então, esse é o grau do narcisismo saudável nessa escala de 1 a 10, tá? Passando do 6, né, André? Vem aí o número 7, né, nessa escala. Esse grau do narcisismo, o número 7, é um grau em que a pessoa já possui os traços narcisistas, tá? Mas acontece que
Aí algumas pessoas me perguntam, Verbena, mas essa pessoa que está nesse grau 7, ela é um narcisista patológico? Tem o transtorno de personalidade narcisista? Não, essa pessoa ainda não tem o transtorno. Ela tem os traços. Essa pessoa possuindo os traços, André, ela sim, ela pode entrar na terapia. Essa pessoa, ela aceita terapia, né? E ela pode se melhorar, tá? Muitas vezes acontece dessa pessoa, ela não ter a consciência de que tem esses traços. Ela passa a ter a consciência quando também ela se sente prejudicada nas relações dela, né? E quando algum familiar ou conhecido sobre o assunto, né? Comenta que a pessoa é importante fazer terapia, comenta alguns comportamentos dela, né? Algumas pessoas, sim, cedem à terapia, outras ainda persistem nos seus comportamentos, né? Mas pode chegar um momento da vida dessa pessoa, né, em que ela vai precisar, talvez, fazer alguma terapia, se conhecer melhor, melhorar os seus comportamentos, aliviar esses comportamentos e passar a ter a consciência realmente, né, dos prejuízos que muitas vezes acontecem. Passando do 7, aí vem o 8 nessa escala, né? 8, 9, 10, né? O 8, o 8 a pessoa já tem realmente ali o transtorno de personalidade narcisista, tá? Então, essa pessoa que está nesse grau aí, dessa escala, né? É uma pessoa que dificilmente vai aceitar fazer uma terapia. Porque se tá bom para ele ou para ela que é narcisista, ela vai querer mudar por quê? Qual é a motivação que ela tem para mudar? Né, André? Não tem motivação. Pode. É muito difícil o narcisista fazer terapia, realmente. Algumas vezes acontece dele ir à terapia até para desafiar o terapeuta, né? Ou para ver aquela história. Não, eu vou ver qual é. Sabe, André? Eu vou ver qual é, o que acontece. Ou Mas também, se o narcisista... mas só para complementar, desculpa, ou também, no caso da família, relacionamento também, que a pessoa já falou, cara, não aguento mais isso, e a pessoa pode falar, não, então eu vou fazer terapia para falar que está fazendo alguma coisa, mas que de fato não. Tá indo, mas ela não vai se abrir para o psicólogo, para o psiquiatra, ela não vai se abrir. Né? É bem difícil, né? E por fazendo puxando aí do seu gancho, André, o narcisista, ele até pode procurar, como você falou, e que não funciona, é muito difícil mesmo assim, quando ele perde todo o suprimento narcísico, né? Que ele se vê completamente sozinho, muitas vezes a esposa, ou o marido, ou companheiro ou companheira abandona mesmo a pessoa, porque não aguenta mais a situação, né? E aí ele se vê sozinho, ou perdeu o nutrimento narcísico financeiro, ou o sexo, ou o carinho, ou a atenção, né? Quando essa pessoa realmente se encontra totalmente sem suprimento narcísico, né? Muitas vezes isso pode acontecer quando a pessoa vai chegando à velhice. Por quê, né? Porque já não tem mais aquele rostinho novo, né? Porque as suas faculdades já estão um pouco mais lentas, né? Então ela já não consegue ter aquela atividade toda como quando era jovem. Então, quando também vai se chegando à velhice, né? A pessoa ela vai acabando que entrando numa depressão. E aí o que acontece? Como o narcisista ele não entende o que se passa dentro dele, na realidade, né? Ele não consegue lidar com aquilo ali sozinho. Ele não consegue. Então, pelo fato de não conseguir lidar com esses sentimentos internos, ele aí vai em busca um terapeuta, até para entender
para você ver como vai para o pensamento, o sentimento, né? Que por um acaso acontece ali, ele não entende, ele não sabe administrar, e aí ele vai para poder entender de uma forma pensada o que está acontecendo dentro dele. E aí ele, muitas vezes, pode entrar em depressão e pode até passar até Alzheimer também, o narcisista, né? Já me perguntaram isso. Acontece, gente, da pessoa ter Alzheimer porque não aceita aquela realidade. O narcisista, ele não aceita porque ele precisa ter o controle de tudo, e como ele já perdeu o controle de muita coisa, né? Então ele acaba que adquirindo Alzheimer para não viver aquela realidade, né? Que na realidade o narcisista, ele vive em parte numa fantasia, André, sabe? Ele tem como todos nós neuróticos, né? Temos um pouco da estrutura da psicose. Então, ele vive um pouco, em parte, nessa fantasia, né? E como ele não consegue não viver nessa fantasia, né? Porque a realidade para ele é muito dura, né? Então, o que é que ele vai fazer? Não, eu vou ter um Alzheimer, que é para eu esquecer essa realidade. Né, André? E aí vem o número 9, né? Que aí passa para a sociopatia, né? Que a sociopatia é um transtorno, assim, é muito voltado para a impulsividade, diferente da psicopatia, o psicopata, que é o número 10, né? O psicopata, ele é mais maquiavélico, né? Ele planeja mais, ele pensa melhor, ele arquiteta melhor as coisas, né? O sociopata, não, ele é mais impulsivo, tá? É isso, gente, uma introdução aí a respeito do narcisismo, né, da estrutura narcísica, para poder a gente entrar aí no contato zero. Você quer falar alguma coisa, André? Eu quero, acho que tem duas coisas que eu acho que é importante falar também, né, nessa questão dos narcisistas, é que geralmente é uma pessoa muito agradável, uma pessoa. Eu vi que eu travei aqui, né, gente? Então, geralmente, o narcisista é uma pessoa muito carismática num primeiro momento, né? Então, é difícil da gente identificar de cara. Então, se é o pai, se é a mãe, se é o irmão, os outras pessoas de fora falam, nossa, mas como se fala mal do seu pai? Seu pai é uma pessoa incrível. Se é no trabalho, como se fala mal do seu chefe? Cara, olha que pessoa bacana. Seu namorado, sua namorada, todo mundo gosta. Como assim que você está falando isso? Só pode ser mentira, né? Você deve estar com um problema. Isso é uma coisa muito comum entre os narcisistas. Eles são muito carismáticos no começo, mas quem está mais intimamente acaba sofrendo. E a outra coisa é que a gente acaba também por serem carismáticos, que isso vem nessa máscara, né, que são mentirosos patológicos. Não estou dizendo que são necessariamente maldosos, mas mente porque mente a natureza dele, mente por qualquer coisa, né? Coisas banais, tipo, fui fazer uma coisa e fiz outra, tipo a coisas mais sérias, mas mentem todo o tempo, né? E quem convive com isso, muitas vezes, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja na família, fala, cara, não aguento mais isso, eu quero sair. Né? Que aí vem o tema da nossa live, né? Que a pessoa não consegue. Não é uma coisa fácil. Acho que quem já viveu isso, eu falo pessoalmente, falo de outras pessoas que já me contaram, falo de muitos relatos que eu já li, de livros que eu já li, de narcisistas que realmente são diagnosticados e assumidos e que também contam isso, é que não é fácil, né? É fácil quando está no relacionamento, usando o exemplo de relacionamento, né? Mas a pessoa encontrou uma outra pessoa já e o que você supria para ela não serve mais. Então, tchau e bens. Mas, se não for esse o caso, não acontece assim, né? E quando a gente fala o que o narcisista precisa dessa pessoa,
a gente pode estar falando de muitas coisas. Pode ser a inteligência da pessoa, pode ser a prestatividade, pode ser o carinho e a atenção que essa pessoa dá, pode ser o dinheiro que essa pessoa dá, pode ser o status social daquela pessoa, que é mais ou que menos. Então, tudo isso é um experimento narcisista. Então, a pessoa quer, e se ela não te descartou, né, você tem dificuldade de descartar. Nosso primeiro intuito é falar, cara, não vou. Vou sair, chega, para mim deu, e tchau, né? Só que isso não acontece, né? Você terminou, a pessoa volta, vai falar com você, vai puxar um assunto, vai dizer que tá ruim, que passou mal, que percebeu que errou, mas que outra pessoa também errou, que ela não quer assumir. E você, se gosta, vai falar, ok, vamos tentar mais uma vez. Passa um tempo e, de novo, né? Acontece isso. Até que você chega num momento que você fala, cara, não dá, não vou mais falar com você, vou te bloquear, e você bloqueia a pessoa no WhatsApp, né? Por exemplo, né? A pessoa vai usar as redes sociais para te chamar no Telegram, ligar no seu trabalho, vai mandar SMS, vai pedir para amigos ligarem, ou sondar mesmo, né? O que está fazendo nas redes sociais, onde que está, tudo. E aí que é uma coisa que todos os relatos que eu já li, assim, não adianta. Se essa pessoa quiser você, ela vai ficar insistindo e você vai ceder, porque você está emocionalmente envolvido e ela vai continuar, né? Então, só bloquear a pessoa não dá, né? Eu falo do meu caso, eu bloqueei tudo, não só ela, mas a família dela toda, os amigos dela toda, bloqueei de tudo, todas as redes sociais. Né? Eu falei, cara, e eu vi de outras pessoas também que fizeram isso, que é o jeito. Quer dizer que termina? Não. Pode ser que não termine, né? Pode ser que ela vá no seu trabalho, fique te esperando em casa, né? E venha com outra proposta, vai dizer que vai na terapia, né? E não vai funcionar, né? É. E aí, e também, né, tem uma forma, além de bloquear, né, André, a pessoa pode trocar o número também, né? Uhum. Trocar o número do celular, porque aí, e fazer desse número, né, que a pessoa trocou, você passar só para pessoas realmente que a pessoa confia, né? Sim. Porque aí você tem certeza que a pessoa não vai usar um outro número de telefone, né, André? Para poder Uhum. entrar em contato com você, né? Você não fica naquele sobressalto preocupado se a pessoa vai entrar em contato, porque só esse sobressalto já causa ansiedade, já causa preocupação, já causa vários transtornos, né, na vida da vítima, né? E é como o André está falando, né? Evitar o máximo, né, André? O máximo, Uhum. qualquer contato que seja com o narcisista, né? E para ser considerado mesmo contato zero, gente, não é só não ter contato com o narcisista. É você também não stalkear a vida dele, né? Porque Uhum. acontece muito, né? Vou generalizar aqui. A gente termina um relacionamento com uma pessoa, quer fazer o contato zero, mas daqui a pouco a gente está ali, ó, no Facebook, né, nas redes sociais, procurando informação da pessoa, se a pessoa fez isso, não fez, se está com alguém, se já está com alguém. Uhum. Então, o contato zero, gente, é zero mesmo. É você também não ir atrás de nenhuma informação da pessoa. Porque assim, você faz esse contato zero, porque ele não entra em contato com você, nem nos macacos voadores, né, que são amigos, família, mas você está entrando em contato com o conteúdo, né? Uhum. Então fica mais difícil, mais desafiador ainda para você superar essa questão, para você conseguir se sair dessa situação, né, André? Aí junto com isso, eu acho também, né? Acho não, de experiência, de relato que eu ouvi, né? Também uma coisa muito importante é você
evitar os locais onde você ia com ele. Porque é muito possível, e aí só falando, né? Sempre bom falar. Quando a gente fala narcisista, estamos falando que pode ser homem, pode ser mulher, né? Não tem um sexo narcisista, né? Pode ser hétero, pode ser homo, pode ser bi, pode ser pan. Não tem uma prevalência assim, né? Então, se você vai num lugar onde você sempre ia com ele, você está carregando essa lembrança e essa pessoa pode estar lá, porque sabe que você vai estar lá, né? E vai estar lá ou para te provocar ciúme já com outra pessoa, ou com família, ou para estar lá e falar assim, você me bloqueou, eu tenho que te achar em algum lugar, né? Eu sei que você sempre vem aqui, você faz caminhada aqui, você frequenta essa academia, a gente foi aqui nosso primeiro encontro e te encontrei, né? Então, isso é muito importante, né? A gente evitar. Se tiver que ir, como academia, como outro lugar, não vá sozinho, vá com mais alguém. Eu acho que com amigos, com pessoas que realmente nos ajudam, que nos apoiam, a gente acaba tendo uma força maior de não cair em tentação, né? E acho que Pode falar, André. E acho que também para a gente evitar que a gente recorra a ceder, porque a gente está emocionalmente abalado, a gente está sentindo falta, a gente está com saudade, a gente está com essas lembranças boas, porque parece que a parte ruim a gente acaba esquecendo, né? É fazer uma lista, né? Tudo de ruim que aconteceu, todas as vezes que brigaram, todas as mentiras que pegou, as brigas que tiveram, os rompantes, né, que é muito comum, né? Se ele é contrariado, ele já briga. Também, né? Todos os términos, né? Isso. As provocações de ciúme, vai listando, vai listando, vai listando, vai listando, vai listando, vai listando, vai listando. A lista não termina. Isso. Porque assim, e como o André tá falando, né? Bote num local que você esteja o tempo todo visualizando, né? Porque o que acontece, né? Nessa opção que o André está falando, né? De você fazer essa lista, né? De você, assim, parece que você tem que estar todo o tempo na realidade, né? Olhando para a realidade para poder você até se convencer. Porque o que acontece? Acontece muito a questão da dissonância cognitiva, né? O que é a dissonância cognitiva? É aquela questão do love bomb, né? Você tá ali é a questão de uma crença que já foi implantada na sua cabeça. Aí para você ter uma outra ideia sobre essa crença, nossa, como é difícil a gente ter uma outra opinião, né? Conseguir tirar aquela primeira opinião de dentro da gente para colocar uma outra opinião, como se fosse uma ressignificação, né? Então, na fase do Love Bomb, né, André? O narcisista chega ali, é aquele maior amor do mundo, tudo são flores, é o príncipe ou a princesa da sua vida. Então, aquilo muito intenso, muito rápido. E isso é tudo muito intenso, né? Então é aquela paixão avassaladora, né? Que aquilo ali te pega. Esses momentos, né? E são momentos quase que momentos surpresas, né? Porque às vezes a pessoa está esperando há tanto tempo alguém, né? E quando vem uma pessoa assim com essa paixão avassaladora intensa, então aquilo ali te pega, né? Te pega mesmo de vez e você acreditou naquilo ali, né? Aí, com o passar do tempo, o narcisista vai mudando, vai mudando, vai mudando, mas você acredita que ele possa voltar a ser o que ele era no começo. E aí você vai fazer o que? Vai ajudar ele, vai tentar levar ele para uma terapia, você vai esquecer de si, né, para poder ajudar ele. E aí é quando essa lista aí vai fazer sentido demais, quando você precisar entrar no contato zero. Né? Porque você precisa dessa lista para estar visualizando sempre, gente. Anotem mesmo para vocês visualizarem, entendeu? Todos os momentos difíceis que você passou, tudo que você sofreu, tudo que você perdeu, porque você perde amigos, você perde família, você perde trabalho, dinheiro, perde principalmente a sua dignidade. Você não tem que voltar naquele love bomb.
Eu acho que também é interessante comentar, né, que tudo isso acontece no começo. E por que ele para? Por que o narcisista para com isso? Né? Porque o narcisista tem uma mentalidade nesse sentido de criança. Então você é o brinquedinho novo dele. Então, abriu, desembrulhou o presente, não sei o que, tá brincando, de repente, opa, tem uma boneca ali, tem um carrinho. Deu a Gostei. graça, né? Aí você vai ficar. Aí depois ele tá brincando com o brinquedo, mas nem pra, tá, mas é aquele brinquedinho lá meu, vou voltar, né? Então é muito isso que acontece e a pessoa que está envolvida, como a gente está falando aqui até agora, só lembra das partes boas, né? Que até o Exato. normal, todos nós já teve relacionamentos saudáveis, sabe? Quando termina, por N motivo, depois de um tempo, fica aquela coisa assim, olha, durou, foi um bom tempo, mas tivemos coisas boas, né? Então fica o carinho, né? No relacionamento saudável, quando termina, fica o carinho. Não fica Exatamente. o medo, né? Isso, né? E assim, o que você está falando, André, essa questão da criança realmente faz todo o sentido, né? Porque o trauma mais relevante, assim, porque todos nós temos trauma, né? Durante a infância, durante toda a nossa vida, né? Nós temos traumas, né? Mas esse momento mais relevante na vida do narcisista, para ele ter esse transtorno, né? O trauma mais relevante, é exatamente na fase do narcisismo primário ali de Freud, né? Que é quando ele passa do autoerotismo, chega no narcisismo primário, que é a formação do ego, é até os 3 anos de idade, né? Nessa fase, o narcisismo primário também, né? Que é quando ele era criança, Uhum. né? E ele trava, o narcisista, ele trava ali, que é exatamente o momento que é tudo voltado para ele, para a criança nessa idade, né? Realmente, né, o narcisista, ele nesse sentido, ele é como uma criança mesmo, né? É uma criança que tem que ser tudo voltado para ela, né? É tudo meu, é tudo meu. Ele não conseguiu chegar ao narcisista na fase do narcisismo secundário, que é quando nessa fase do narcisismo secundário, né, ele vai estar lá com outros coleguinhas do colégio, né, que ele vai começar a se relacionar com outras crianças, que é quando ele vai desenvolver também a empatia, é nessa fase. E o Uhum. narcisista, ele não chega a essa fase, André. Né? E aí ele fica preso. E o que você falou realmente tem todo sentido. É como uma criança. E, e lembrando também que também, né, antes da gente estar aqui, né, nós conversamos bastante, trocamos várias ideias. A gente Verbena é a pessoa que entende, eu entendo de uma forma mais leiga e por ser sobrevivente, né? Uma coisa que é muito comum quando o narcisista entende que você desistiu falando no caso do relacionamento, da paixão, falando não quero mais, a pessoa vai tentar de outras formas, E, tipo pedir dinheiro emprestado para você, para ele ter um motivo para falar com você, ou vai querer te uhum, contratar por algum serviço para ter um motivo para falar com você, ou se deu alguma coisa, vai querer ver essa coisa, seja um cachorro, um gato. Ah, tô com saudade do bicho, queria ver, né? Então, vai usar sempre de formas estranhas para estar presente, né? E aí a gente acaba caindo, né? E é possível que não seja na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta vez que a gente tenta que a gente consiga, né? Mas acho não, você concorda, né, Verbena, que é o único e, caminho quando a gente não tem, quando é o caso, né? E tem os casos que a pessoa tem filhos, né? Realmente é um irmão, é uma mãe, é no trabalho, né? Que aí você tem que pensar de outras formas. Se eu vou mudar de trabalho, se eu vou mudar de sessão,
Então, pedir uma Exato. transferência, né? Isso, exatamente, né? No relacionamento afetivo, né? Quando é só você e o outro, né? Que não há filhos, no caso, né? Realmente a tática mais eficaz é o contato zero mesmo, por completo. É a tática mais eficaz, é como o André está falando realmente, né? E é, como eu havia falado lá no começo, é o contato zero mesmo, até de você também não está stalkeando a pessoa, né? Não está procurando informações, porque você já quebra o contato zero, né? E aí, muitas vezes as pessoas casadas, né, que dependem ou do marido que é narcisista, ou da esposa que é narcisista, gente, a gente sempre costuma falar que é importante você ter uma rede de apoio, né? A pessoa precisa ter uma rede de apoio, tá? Ou família, amigos, ter essa rede de apoio para qualquer coisa assim que precisar, que alguém puder lhe ajudar, né? Se a pessoa está sem trabalhar, buscar alguma colocação, né, no mercado, para poder você passar a ter a sua independência, né? Para poder você conseguir fazer esse contato zero por definitivo, tá? Algumas pessoas me perguntam, vai pena, e se só existe nós dois dentro de casa? Como é que a gente pode, né, André, fazer isso enquanto eu não consigo sair de dentro de casa? Eu costumo falar o seguinte, mude de quarto, durma em outro quarto, para você pelo menos manter uma certa distância e ter um pouco da sua privacidade, paz e sono. Uma coisa muito importante, sabe, André? É o sono nessa vítima. Porque o narcisista, ele utiliza muito de prejudicar o sono dessa pessoa, porque você prejudicando o sono, você acaba aqui desarmando essa pessoa, sabe, para que ela consiga seguir em frente na vida dela. Gente, o sono é essencial. Se você passar 2 noites, 3 noites, 4 noites sem dormir, no dia seguinte você não tem força nem para pensar direito, né? Então, sono, dormir com tudo apagadinho. Por isso que eu falo, mude de quarto, se possível, enquanto você vai ajeitando sua vida para você manter aí o contato zero mesmo, né? No caso de trabalho que o André estava falando, né, é manter estritamente o profissional. Com o narcisista, ter cuidado com os macacos voadores também, né? Não falar nada da sua vida, lá, porque tudo o que você fala pode vir contra você, podem, né, André, usar contra você. É aquela coisa dos policiais americanos. Tudo que você disser pode ser usado contra você. Exatamente isso. É verdade, né? Então, é ter cuidado com os macacos voadores lá no seu trabalho, né? E fazer o seu trabalho. Se puder manter a postura uma vez eu estava estudando, né, sobre isso também, manter a postura régia, que é a coluna bem ereta, porque assim, a gente reage muito à reação corporal, né? Facial e corporal do outro. Então, você mantendo a postura com postura régia, né? Que é o ombrozinho bem levantadozinho, então isso já impõe um respeito, isso já impõe um limite ao outro. Porque nós, né, o nosso inconsciente, ele capta o comportamento corporal facial do outro, né? Se a gente encontra uma pessoa com os ombros caídos, né? A gente já vê que naquele momento ali a pessoa está fragilizada. E isso para o narcisista, né? É assim, um prato cheio. Então, mantenha a postura no trabalho para você se proteger de uma forma através da linguagem corporal também, né? Para ele ver que você está, de uma certa forma, impondo um limite. Isso mostra que você impõe um limite, impõe um respeito, né? Então, é importante.
No caso aí, quando você tem filhos, é mais desafiador, né, André? Poxa vida. Uhum. Muitas pessoas me perguntam, Verbena, e existe a questão da alienação parental, né? É uma situação bem desafiadora, porque a gente não sabe, né? Generalizando, a gente não sabe se protege os nossos filhos do marido, do pai narcisista, né? Porque a alienação parental, né, tem aí no direito, né? A gente não pode, né, o ser humano, pai ou mãe, não pode estar fazendo isso, né, com outro ex-cônjuge, né, com o pai ou mãe das crianças. É um algo bem desafiador, né? É preciso até pedir uma orientação nesse sentido ao seu advogado, né, ao seu defensor público, Uhum. tá? Também. E também ao terapeuta, né? Então, é importante você deixar claro para o narcisista os limites, caso Uhum. de separação, né? Sempre é importante você mostrar os limites, o seu limite. Olha, você só pode vir até aqui. O narcisista é necessário fazer isso, Uhum. né? Nesses casos em que você é difícil de perder o vínculo, né, André? Eu acho que isso acho não, tô falando acho assim, é importante nesses casos, quando separar, né? Muito provavelmente você vai ter que entrar com medida protetiva, Aí, porque ele vai querer insistir, vai querer forçar a barra, né? E estava lembrando quando você disse do quarto separado, né? O quanto é importante o sono, o quarto separado. Inclusive por quê? O que vai acontecer? Né? O narcisista vai te provocar o dia todo, vai brigar, vai caçar confusão, vai te deixar transtornado, irritado, magoado. Né? E na hora de dormir, ele vai querer te perdoar pela traição, te perdoar por ter é, te provocado. A culpa é sua. Então ele vai querer sim, transar com você, vai querer fazer um sim. carinho com você. Se Uhum. você cede, você ele sabe que convence, pronto, posso abusar dessa E, pessoa de novo. E se você não cede, menino, sai de baixo. é, Vem a punição, a briga, você não gosta mais de mim, você está com outra pessoa, que não sei o quê, né? Então, nos dois casos, é assim, é quarto separado, antes da separação, porque vai ser o inferno para dormir. é. É verdade. E é como o André está falando aí, né? E assim, e o narcisista, ele se sentindo, perdendo o controle da situação, ele vai escalar as maldades. Isso aí pode ter certeza. Então a pessoa precisa ter muita força. Por isso que é bom, né, o grupo de apoio, ter um grupo de apoio, né? Amigos, família, porque às vezes a pessoa fez um plano, mas é importante ter o plano A, o plano B, o plano C, né? Em si vivendo com o narcisista. Não deu certo o plano A, você tem um plano B, você tem um plano C. Então é importante, você vivendo com o narcisista, é importante você estar bem prevenido referente a isso, né, André? E aí tem a questão do contato zero também, né? Que tem o caso das mães e dos pais narcisistas, né? Então, gente, no caso de mães narcisistas, pais narcisistas, o que acontece nessa configuração, né, de família, né? Quando a mãe, falando no sentido aqui da mãe, né? Quando uma mãe ela é narcisista, né? Então, dependendo da quantidade de filhos, por um exemplo, se forem 3 filhos, né? Se tiver um homem desses filhos, normalmente o filho dourado vai ser o homem, tá, gente? Normalmente. Aí você me pergunta, mas por que, Verbena, que é o homem? Bem, a mãe, ela acaba que projetando essa grandiosidade no filho dourado, tá? E o filho dourado é como se fosse um salvador da pátria para ela, um marido, né? Entre aspas, né? Então, ela, de uma certa forma, ela enxerga esse filho como um marido, né? É o objeto fálico dela, né? Na psicanálise, o filho homem é o objeto fálico da mãe.
Então, aí ela vai projetar tudo que ela quis na vida dela, nesse filho dela, porque ela vai utilizar desse filho, ela vai usufruir do que esse filho vai conseguir financeiramente, questão de status, né? Então, ela vai cobrar esse filho disso também, né? E aí, tem a filha, que é o bode expiatório, né? Se forem outras duas mulheres, a filha é bode expiatório, né? E a filha macaco voador. E, normalmente, quem enxerga essa dinâmica nessa família, essa dinâmica disfuncional, é a filha bode expiatório, né? Que toda a família diz que é ela quem é louca, né? Que ela que é a ovelha negra, e que na realidade é a que mais tem a sanidade. Normalmente é ela quem identifica essa questão narcísica da família. E aí, o que ela deve fazer? Contato zero mesmo, né? Contato zero mesmo. Se puder, para a saúde mental dela, porque normalmente essa filha, ela sai destruída dessa relação narcísica. Porque o que acontece? A mãe, ela influencia os outros dois filhos, né? Contra essa outra filha que é a bode expiatória. Então, ela sofre o narcisismo ali dos outros três. E muitas vezes o pai é um narcisista oculto também. Ele vê muitas vezes o que está acontecendo, mas ele não se mete na relação para poder defender essa filha. E aí acaba que contribuindo, né, para essa filha entra numa depressão, muitas vezes, né, deseja fazer o suicídio, né? Então, essa filha é gerado nela várias sequelas para o resto da vida. Muitas vezes ela acaba que absorvendo o transtorno do estresse pós-traumático complexo, né? Que o pós-traumático são aquele transtorno de pessoas que vêm de guerra, né? Pessoas que vão lá lutar, né, pelo seu país em guerras, que vêm cheio de traumas, né? Então, acontecem N transtornos, né, nessa filha bode expiatório, né? Muitas vezes acontece infecção de pele, né? Agravam as doenças autoimunes, né? Pode se internar por vários motivos. Então, aí é uma lista imensa. Então, aí é contato zero com a mãe, com os irmãos, contato zero com a família toda, para poder essa pessoa conseguir se recuperar, né? E assim, só lembrando que acho que a principal dica, né, acho que a gente deixou por último, né, que é assim, percebeu, tá fazendo isso, decidiu que vai sair do trabalho, vai se afastar da família, do namorado, da namorada, da esposa. Primeira coisa, uma coisa mais importante de tudo, terapia. Procure um profissional de saúde, procure um psicólogo. Muito provavelmente vai precisar de um psiquiatra também, porque é como Verbena diz, a pessoa te destrói, parafraseando uma conhecida, vai te destruir de todas as formas possíveis de ser destruído. Estou falando emocionalmente, falando financeiramente, fisicamente, né? Então, pessoas emagrecem, as pessoas têm transtorno, ficam com ansiedade, ou engordam, né? Cria uma compulsão alimentar, né? Pode recorrer a bebidas, então tudo isso acontece na vítima, né? Então a primeira coisa é terapia, né? Eu não sei se tem alguém que queira perguntar, está quase, estamos uma hora falando só nós dois. É verdade. A gente nem deu tempo, né, da gente deixar o pessoal perguntar, mas quem quiser fazer pergunta aí, fiquem à vontade. E só complementando o que o André estava falando, né, que é importantíssimo, muitas vítimas, muitas pessoas que são vítimas de narcisismo, gente, elas saem com transtorno de borderline, transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade histriônico e pode ativar também o gene da psicopatia. Então, é bem sério esse caso, né, de você viver com um narcisista, com famílias disfuncionais narcisistas, né? Inclusive, os seus filhos, né? Os netos dessa avó narcisista.
traz muitas, muitas sequelas. E é isso, pessoal. A gente está aqui à disposição para vocês fazerem as perguntas de vocês. Que é um prazer, né, André? Sim. Para mim é uma experiência nova, né? Nesse caso, né? Mas sim. E a gente até comentou, né? Se a gente poderia, se tivesse interesse em outra coisa, a gente tem outros temas, né? Sobre narcisismo que a gente poderia conversar, né? Exatamente. A gente vai fazer outras lives. E foi, assim, um grande prazerzão, André, ter você aqui, né? Tá presente aqui comigo, da gente estar falando aí sobre o narcisismo, né? A gente depois também pode trazer alguma coisa da psicopatia, né? Do borderline. E também desenvolver, né? Tudo que tem do narcisismo tem muita coisa aí pra gente falar. Eu acho que o pessoal já está bem satisfeito, né? E aí quem está em horário de Brasília já é bem tarde, né? Que eu estou em Mato Grosso, tem 1 hora a menos, então é 8h30 para mim aqui ainda. É isso. Aqui já são 9h30, já aqui em Fortaleza. Hora de dormir já. Pois então, André, a gente vai se despedindo aí, né? E foi assim, mais novamente, muito obrigada pela tua presença, né? Um prazer também ter te conhecido, né? A gente está se conhecendo aí, se conheceu há pouco tempo. E a gente está interagindo, né, André, sobre o tema. E é isso, né? E aí, na próxima live, a gente vai deixar registrado aí pro pessoal, tanto lá no grupo do Telegram, como aqui no Instagram, para vocês participarem, tá bom? Pois, André, um beijão, um abraço. Beijo, um abraço. E um ótimo final de semana aí para você, viu? Para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite.